Paz e luz aos meus apóstolos, aos bispos, aos líderes desta obra gloriosa de Jesus. Paz e luz a você, que se dedica e está lutando para receber o conhecimento, e assim a revelação e a prática da Palavra de Deus, do Evangelho do Reino dos Céus em sua vida. Vamos hoje terminar o capítulo 2, nessa semana muito forte, onde iremos passar pela terra dos valentes, na caverna de Adulão, num vale do sal especial com os nossos apóstolos. A apóstola Sol, Daniela Carvalho, vai realizar um dos vales do sal mais poderosos já realizados até hoje. E também teremos a alegria de ver nosso Jaés neste grande celebrai, um luau especial, que vai acontecer na caverna de Adulão. Esta semana está marcada de poder e força espiritual. E vamos agora receber o conhecimento. Mas antes, agradecer a Deus. Estamos no ano das bodas de ouro do ministério do apóstolo Adelino de Carvalho. Ele que foi usado por Deus de uma maneira tremenda para escrever este livro forte. Com Deus, todas as coisas são possíveis. E agora, vamos aprofundar nesse livro e agradecer a Deus pela sabedoria que vamos receber. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço pela sabedoria contida no livro Com Deus todas as coisas são possíveis, pela revelação que o Senhor deu ao apóstolo Adelino de Carvalho, pela graça revelada no Teu Santo Espírito e por todas as coisas que recebemos e que vamos, meu Deus, praticar, entendendo os segredos da alma e a força da fé. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem nos dado, por essa intensa força espiritual que nos envolve, pelo vale do sal que vai acontecer, pela caverna de Adulão e a grande transformação que existe na vida daqueles que se entregam a Ti para se tornarem vencedores. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos lá? Capítulo 2. Os segredos da alma. Parte 2. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Mas antes da aula de hoje, lembra da primeira página do capítulo Os segredos da alma, onde aprendemos que a alma é o segredo do fortalecimento do corpo e dos negócios. É nela que as maiores batalhas espirituais acontecem. Se na tricotomia humana a alma é o ponto de sintonia que temos do mundo físico com o mundo espiritual e do mundo material com o imaterial, a alma é o ponto de equilíbrio do que sentimos e do que cremos. É na alma que as maiores batalhas acontecem. Aprendemos então que a alma, ela é o HD, é onde fica ali guardado todos os programas, o sistema operacional do ser humano. E é a alma que faz a conexão entre o espírito e o corpo. A alma é o centro de comando, é a unidade dada por Deus ao homem para que ele possa fazer as suas escolhas, suas decisões. E entendendo isso, a gente vai descobrindo a força que a alma tem. Mas se prepare, porque agora nós vamos entrar na aula de hoje. E está muito forte. Vamos lá? Página 25 do livro. Olhando aqui agora, logo no começo aqui da página, a gente vê, eu quis colocar um pouco do que a gente já leu na semana passada. A fé é transcendental e governa o coração das pessoas. Já o conhecimento espiritual
é a razão revelada para a formação da inteligência da alma. A alma é a grande diferenciação entre os homens e os animais. Se os animais têm corpo e instinto, os homens têm corpo, alma inteligente e espírito. Enquanto os animais morrem na morte e encontram seu fim, o homem permanece vivo, porque o corpo material é apenas uma morada temporária da alma e do espírito. Isso nos deixa claro que a morte não destrói nossa alma. Ela apenas liberta para seguir o destino escolhido, acompanhando o espírito. O imaterial nada tem a ver com o material. Se o corpo pertence à terra, a alma pertence a Deus. Só parando um pouquinho aqui dentro da página ainda, você lembra de Nefesh, o fôlego da vida? Pois, de acordo com o conhecimento do Antigo Testamento, da revelação de Deus, a gente entende que a alma, ela tem essa característica divina. Por isso, a alma, ela é eterna. Ela sobe para Deus. Uma alma tomada pela fé, ela é capaz de coisas incríveis, porque ela gera toda aquela energia que o espírito precisa e que o corpo necessita. Uma alma sadia espiritualmente traz uma força espiritual tremenda. Olha o último parágrafo desta página 25. Ao buscar o conhecimento da alma, entendemos a importância de basear as nossas decisões, já na página 26, basear nossas decisões na visão de Deus para nós, ou seja, de cima para baixo. A alma não é o nosso cérebro, mas ela é o ânimo do nosso cérebro, a batida do nosso coração, o mover das nossas pernas, a força das nossas decisões. A alma carrega uma energia dominadora, principalmente quando preenchida por ideias que fortalecem seu relacionamento com o espiritual. A alma, ela não é espiritual, ela é imaterial. A alma é a junção do corpo e do espírito, funcionando como um filtro do que vem do mundo para atingir você espiritualmente e ao mesmo tempo que é luz, para que você compreenda a linguagem do Espírito, como o apóstolo Paulo disse aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só uma alma forte entende o quanto é importante caminhar na terra dos valentes. Fiz essa consideração porque você precisa compreender este ponto. O cérebro, ele pode morrer. Já ouviu falar de morte cerebral? Mas a alma, ela é imaterial. É como se fosse o seguinte: lembra que nós falamos que Deus é trino e o homem é tricotômico? Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um só, nas suas três dimensões. A dimensão criadora do Pai, a dimensão redentora do Filho e a dimensão consoladora e instrutora do Espírito Santo. Todas as três se comunicam de tal forma que formam um só. Você também é assim, só que você não é trino. Você é tricotômico, é feito de corpo, alma e espírito. Observe que a alma está no meio. É como se fosse uma ponte de conexão. Mas mais do que ponte, é um centro nervoso que liga o espírito, o fôlego da vida que Deus te deu, para você gerar dentro do corpo a energia vinda de Deus. Deus é perfeito.
E quando fez o homem, o fez perfeito. O grande problema é que, na sua má decisão, o homem pecou. E com o pecado, ele trouxe para a alma um bloqueio terrível. E nesse bloqueio, ele bloqueou tantas bênçãos que Deus ministrou ao homem, que Deus deu ao homem. Por exemplo, observe em Gênesis. Convido a você a ler os primeiros capítulos de Gênesis e compreender que Deus fez o homem para dominar. Mas quando o homem pecou, ele quase que perdeu esse direito de domínio. Ele passou a ser uma espécie de escravo da terra por causa do pecado. O que eu aprendo com isso? E quando erramos o alvo, porque pecar é errar o alvo. Quando nós deixamos que o pecado contamine a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito e tudo ao nosso redor se enfraquece e você sai fora do plano de Deus. Vamos dar um exemplo? Quando Deus chamou você para a obra e você encarou aquilo como um grande presente, você recebeu uma energia e um poder espiritual para expulsar demônios, para curar os doentes, para libertar, para proclamar a bênção e determinar poder espiritual onde quer que você for. Mas já viu aquela pessoa que ela não está cumprindo o que Deus deu a ordem para ela? Recebeu o chamado do altar, mas ela não foi. Recebeu o chamado para fazer a obra, mas ela não foi. Sabe que tem algo errado porque ela não está cumprindo aquilo que ela deveria fazer. É como um parafuso fora do lugar, uma engrenagem fora do lugar. É como se as peças estivessem todas soltas e você tenta encaixar uma peça que é de um lugar no outro. Não vai funcionar. Portanto, não vai funcionar no espírito, não vai funcionar no corpo. Mas tudo por quê? Porque a alma está fora do centro da vontade divina. É por isso que quando subimos a escada de Jacó e subimos até Moshab Elohim, centro do poder de Deus, nós recebemos uma força espiritual tremenda e quem formou a aliança com Deus sabe do que eu estou falando. E quando permanecemos neste poder, olhando para o alvo que é Jesus, nós conseguimos coisas que os homens dizem que não é possível. Um exemplo disso foi Pedro. Enquanto Pedro confiou na palavra de Jesus, que disse: "Vem, estou andando nas águas. Você quer vir? Venha." Então Pedro, olhando para Jesus, com o foco em Jesus, com a alma em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Qual foi o erro de Pedro? Perceber as tempestades, olhar para o agito do vento. E aí, o pensamento falho do homem voltou. E ele pensou rapidamente: como eu posso estar andando nas águas? Como pode isso estar acontecendo? Não, isso não é possível. E foi aí que ele afundou. Sabe, esses vacilos que você não pode cometer. Quando você entra num caminho de fé, lembra da palavra santa de Deus que diz que o que nós recebemos pela fé, nós mantemos pela fé. É por isso que constantemente a palavra de Deus tem que ser lida, falada, declarada. A intimidade sua com Deus, ela não pode cessar. O seu foco em Jesus, o seu primeiro amor não pode acabar. E quando isso acontece, o Espírito de Deus te toma de uma maneira poderosa. Por isso fiz essas considerações. Davi, ele era um sinônimo de vencedor. E as almas angustiadas viam nele a luz que lhes faltava. Como diz a palavra de Deus em 1 Samuel 22, versículo 2. E se ajuntou a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens.
Todo homem que vivia em grande aflição financeira, sentimental, familiar ou em qualquer área que estivesse passando por lutas, procurou por Davi. Pessoas sem saída, que se perguntavam: o que eu vou fazer da minha vida agora? Quem foi à procura de Davi descobriu seu caminho na vida. Você pode notar onde estava Davi. Se ler o livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, vai descobrir que ele estava na caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi um divisor de águas, porque ali Davi não apenas se refugiou, mas ele foi o foco central de luz para aqueles homens que precisavam encontrar seu caminho na vida. Entenda, Davi, ele tinha sido excluído pela sua família, mas continuou mantendo a sua fé viva em Deus. Davi não era acreditado pelos seus irmãos. Quando foi para a batalha, os irmãos zombaram dele. Mas mesmo assim, ele estava focado nos seus objetivos e na fé. A alma de Davi estava a tal ponto ligada em Deus que Deus o chamou homem segundo o meu coração. Então foi aí que Davi foi chamando a atenção de Deus. A alma de Davi foi se conectando à alma de Deus. E com isso, o corpo de Davi, um corpo franzino de menino, ele recebia um poder sobrenatural. O espírito de Davi se tornava mais forte do que o espírito de todos os outros homens, porque a alma de Davi estava conectada em Deus. E quando ele foi enfrentar o gigante, a palavra de Deus era tão viva em seu coração, porque ele lembrava que ele era pactuado com Deus através da circuncisão. Ele tinha a herança de Abraão, de Isaque, e o poderoso de Jacó estava com ele. Quando Davi foi enfrentar o gigante zombou dele. Mas Davi não se importava com as zombarias e ameaças. Ele não se deixava levar pelo emocional. Naquele momento, era a alma dele ligada em Deus. Era a força de mente, de poder espiritual, que dava às suas mãos a capacidade de vencer um guerreiro mais forte do que ele. E foi isso que fez dele o maior dos capitães do exército do rei Saul. E foi isso que as pessoas viam em Davi, viam nele uma diferença. Saul, já tomado pelo espírito de Satanás, que estava sobre ele, porque se você foi abandonado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus não está em você, o próprio Jesus já disse isso. Uma casa vazia, os espíritos malignos, eles voltam trazendo consigo o quê? 7 espíritos piores. E naquela época, já imaginou a quantidade de demônios que já estava agindo na vida de Saul, tomando conta da alma de Saul, a inveja, o ódio. Ele não conseguia amar Davi, porque os ciúmes, o ódio, a falta de Deus, o desânimo para lutar, via em Davi uma luz que incomodava, assim como você. Você incomoda muita gente quando você brilha na luz de Deus. Não fique triste, porque às vezes alguém não gosta de você, sente raiva de você, sente inveja de você. Apenas siga o caminho, siga em frente. É isso que Davi compreendia. E essa luz, essa chama de Davi era tão forte que foi vista por aqueles 400 homens desgostosos da vida. Você acha que uma pessoa inteligente iria procurar um derrotado para que esse derrotado os liderasse? Você acha que uma pessoa endividada na vida, sem rumo, sem direção, iria procurar um fugitivo apenas, uma pessoa que não tinha nem para onde ir mais, ameaçado de morte, sentenciado de morte pelo rei? Eles iriam ficar do lado dele? Não, eles não ficaram ao lado de um homem qualquer.
Eles ficaram ao lado de um apóstolo de Deus, de uma pessoa que confiava e emanava a fé. É por isso que eu estou do lado do apóstolo Adelino de Carvalho. Por isso que eu sou filho na fé dele. É por isso que eu creio na revelação que o reino dos céus vem passando para nós. E é essa revelação que faz tantos lugares sagrados receberem o poder espiritual, como o Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus, como a Torre de Davi, lugar de governo e domínio espiritual, como a caverna de Adulão. A caverna de Adulão da segunda glória traz para nós a transformação de homens comuns, de homens desgostosos, endividados e sofredores, para vencedores. Quem se uniu a Davi na caverna de Adulão se tornou valente. Por isso, a caverna de Adulão da segunda glória traz um poder espiritual. E quem passar pelo Vale do Sal, na terra dos valentes, é muito diferente do que passar apenas pelo Vale do Sal. O Vale do Sal tem poder, mas naquele lugar é diferente. Você já sabe que existem horas e lugares onde o poder de Deus se manifesta de uma maneira poderosa. É isso que muita gente não consegue compreender. Eles acham que Deus age de qualquer jeito. Não, Deus age quando Ele quer. Não é quando você quer, não. É por isso que Ele levanta profetas, para que os profetas anunciem o que Ele quer, o que Deus quer. E se você faz o que Deus quer, a coisa funciona. Ah, mas os profetas eram no Antigo Testamento. Quem disse isso? A palavra de Deus fala que os apóstolos, eles profetizavam, fora os profetas registrados no Novo Testamento. Ah, mas eram apenas profetas homens. Quem disse isso? Filipe, escolhido para ser um dos diáconos, logo de início. Depois o ministério dele evoluiu tanto. E ele pregando, anunciando a palavra de Deus, constituiu sua família. E você sabia que as 4 filhas de Filipe eram profetisas? Está na Bíblia. Não fui eu que inventei. Então, se você compreende a revelação do Espírito, que domina o ser, a alma, ela atrai aqueles que precisam e creem. Por isso, um profeta de Deus dominado, com a mente dominada para vencer, seguindo o exemplo de Davi, seguindo o exemplo do apóstolo, da apóstola, seguindo o que o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse exemplo é gritante e transforma vidas. Por isso a caverna de Adulão é tão forte. Vamos voltar para o livro? Página 27. Você não consegue dominar o seu espírito, a não ser por intermédio da sua alma. Você também não consegue dominar a sua carne, o seu corpo físico, a não ser por intermédio da sua alma. A alma é como um volante de um carro. O motor pode estar funcionando, que é o espírito. E a carroceria pode estar inteira, que é o corpo. Mas se o volante estiver frouxo ou quebrado, o veículo perde a direção. Assim também é conosco. A alma direciona o que o corpo faz e como o espírito reage. Se a alma estiver ferida ou confusa, tudo ao redor será afetado. Quando eu falo sobre alma, eu me refiro à parte inteligível que liga o seu corpo ao seu espírito, ou seja, à sua mente. Como líder de uma grande igreja, eu me sinto na responsabilidade de incentivar jovens a receberem a libertação por meio do conhecimento, diz o nosso apóstolo. Há alguns pastores que pregam a libertação pela oração. Jesus, ao contrário desses homens, pregou a libertação pelo conhecimento inteligível da verdade. Assim diz a palavra de Deus em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não significa que a oração deva ser tratada com desprezo, mas uma oração sem a comunhão espiritual da alma de nada tem valor.
Como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 a 18. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se a sua alma estiver forte, a sua vida será inabalável. E eu acrescento, somos fortes porque a nossa alma é tomada pela força do Senhor. Você consegue compreender isso? Se não consegue compreender agora, porque estou ensinando, vai compreender pela revelação do Espírito, se você assim deixar. Porque quem revela não é o Gilberto, não é o homem, é o Espírito de Deus, que vai falar na sua alma, se a sua alma se abrir através do entendimento e da humildade. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois quem teme é humilde para ouvir, para aprender, para entender que precisa acreditar, além do que só ficar orando. Tem pessoas, por exemplo, como diz o apóstolo, tem pastores que só acham que só vão ter libertação através da oração. Então eles levam uma pessoa a orar, mas não ensinam a pessoa a viver de uma forma inteligente. Pense bem, uma pessoa que está em oração, mas fica enchendo a cabeça de vídeos pornográficos, a sua oração, ela terá força? Vamos lá, vamos falar de outra coisa. A pessoa que ora, mas ela vive jogando feitiço na própria vida, falando besteiras, falando murmuração, falando que não deve, que não tem, que não consegue, que não pode. Sabe a pessoa que é mais concentrada nos problemas? É por isso que a televisão e algumas redes, até de redes sociais, elas fazem muito sucesso, porque elas têm como missão apenas focar na violência, nas desgraças desse mundo. Eu já vi uma vez um jornalista falar que desgraça vende, porque as pessoas gostam de ver. Já viu a curiosidade de tanta gente quando acontece um acidente e as pessoas estão ali e tem gente que quer ver quem acidentou? Não é para saber quem é que acidentou, não, mas quer ver ali o sangue derramado. Porque a mente dessas pessoas está sendo atraída para isso. Porque a mente se habituou a ouvir o que não presta. A gostar de saber da fofoca do artista. Ah, fulano separou. É como se a pessoa deixasse de se concentrar na própria vida para concentrar na vida alheia. Mentes assim, almas assim, são contaminadas. E aí, como a libertação vai acontecer? Jesus deixou bem claro: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que os religiosos não querem entender. Eles falam mal da libertação, falam mal da prosperidade, mas não pregam uma vida digna diante de Deus e que a salvação ela começa em vida e não apenas após a morte. Eu posso levar uma pessoa no pacto da decisão, na Santa Ceia, a crer na salvação e receber a salvação em Cristo Jesus. Mas eu não posso deixar de explicar para a pessoa que ela tem que ser fiel nos seus dízimos e nas ofertas para repreender o devorador, para abrir as portas de sua vida. Não posso deixar de ensinar a pessoa que ela precisa ser mais forte que o inimigo. O próprio Jesus disse: o valente, aquele que é mais forte, subjuga o outro. Então, se eu sou mais forte que o mal, e não basta apenas falar assim, Deus é mais. Eu sei que Deus é mais. Você sabe que Deus é mais. O diabo sabe que Deus é mais. Mas não adianta saber. Até o diabo crê, mas estremece, não obedece a Deus. Não adianta você falar que crê na caverna de Adulão e não sacrificar para passar no vale de sal. Não adianta você crer que Deus vai abrir portas para você se você não é fiel a Deus. Não adianta falar, eu vou ganhar almas, se você não evangeliza. Entende o que eu estou falando? Siga comigo aqui. Fiz essas considerações. A alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. Já aprendemos com o nosso apóstolo que a alma
é identificada no hebraico do Velho Testamento por nefesh. E no grego, muita gente me perguntou sobre isso, e no grego do Novo Testamento por psique, mente. Esses termos indicam a vida física e racional do homem. De modo geral, em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos e sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais, para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Entenda as áreas da alma. É mente, sede da alma, intelecto, pensamentos, raciocínios, memória. Vontade, instrumento para tomar decisões, poder para escolher. Emoções, instrumento para expressar nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio e etc. Quando você entende isso, você percebe, se a alma ela está ali alojada na mente, então eu preciso encher a minha alma de bons pensamentos, bons raciocínios, boas memórias. É por isso que quando uma pessoa passa por um trabalho de cura interior, realizado pelos nossos profetas e profetisas, ou mesmo pela troca de raízes, é como se, na bênção de Manassés, lembranças ruins fossem apagadas e a pessoa começasse a pensar outros assuntos, porque aí ela tem uma base mais forte para tomar as decisões, porque a alma ela é cheia da vontade também. Mas não se esqueça, a alma ela é um instrumento que expressa nossas emoções, e é aí que é um ponto essencial para você entender. Você não deve ser aquele robô, e nem é um robô que não vai sentir tristeza, alegria, amor, ódio. Não, você sente tudo isso. A questão toda é como você vai gerenciar isso. Sabe, numa briga? Já imaginou você lutando? Já aconteceu de você ter que brigar? Numa briga é só você que bate? É claro que não. Se você está brigando com alguém, visualize agora uma luta de boxe. Quem está numa luta de boxe vai levar porrada. Porque o outro, a não ser que o outro já esteja te entregado os pontos, e aí a luta acabou. Mas se a luta continua, alguém vai te bater. Se bate, quem está lutando sente dor? Sente. Mas é aí que está o detalhe. Você pode até sentir dor. Deu um soco na boca do estômago, sentiu a dor, mas você não se entrega, levanta os punhos e continua lutando. Se defende daqui, se defende de lá. E quando você vê que é o inimigo, ele deu ali a abertura a você, pá, e atinge o inimigo. Entende o que eu estou falando? Entende essa visão? Gerencia aquilo que está acontecendo com você. Talvez sua esposa tenha falado com você algo que te desagradou. Então, você tem que gerenciar isso. Porque você vai devolver na mesma moeda ou vai levar a bem, sabendo como lidar essa situação. Ou você é o seu marido que fez algo ou falou alguma coisa que não devia, o seu patrão, o seu funcionário. Aconteceu uma coisa que normalmente é interessante isso. Tem pessoas que não gerenciam quando são repreendidas. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas se uma pessoa ela tem um controle da sua alma e gerencia o sentimento, se ela está sendo repreendida, ela não vai procurar dar desculpa, mas eu estou certo, não sei. Peraí, vamos ouvir primeiro. Mas quem está me chamando a atenção não devia. Vou ficar com raiva de quem me chamou a atenção. Isso é uma alma descontrolada, uma alma sem inteligência, sem raciocínio, sem domínio. Peraí, se estão te chamando a atenção, é porque você tem conserto. Ninguém conserta algo que não tem conserto. Eu tive um carro, sofri um acidente. Quando fomos ver, o carro deu perda total. Não tinha como consertar.
Então o que que ela fez? O carro foi descartado. Mas estava com outro carro. E aí o carro deu uma batidinha. Pai, dá para consertar. Vamos consertar? Conserto dói. Dói no bolso. Tem que parar um tempo para consertar. Mas o conserto é benéfico. Entende como eu estou vendo as coisas e como você deve passar a enxergar? Continua comigo aqui para entender um pouco mais. Aqui vai algumas coisas para você pensar e deixar sua mente ir trabalhando. Que conteúdo você está deixando entrar em sua mente? A palavra de Deus? Os livros do nosso apóstolo? Ou você está se enchendo de redes sociais, só subindo, arrasta para cima, só nas redes sociais? Você tem cuidado da sua vida espiritual diária? Tem gente que só ora quando vai para a igreja. Eu chamei a atenção de um missionário que só ora quando está no altar orando pelo povo. Ele não tem um relacionamento diário com Deus, de uma vida com Deus, de uma busca com Deus. Perguntei para ele, você lê a Bíblia? Eu leio quando o apóstolo lê no altar. Amém, ótimo, mas espera aí. Está faltando, tem que ler em casa também. Ah, eu não tenho tempo. Mentira. É porque você não quer. Você determinou que não tem tempo, então você não vai ter tempo. A sua mente já criou isso. Você está habituado a empurrar as coisas para frente, e aí você não vai aprender. Volta comigo. Como você tem reagido às lutas que você tem enfrentado? Como é que a sua alma enfrenta as coisas? Lembra que o apóstolo nos ensinou a olhar, encarar as coisas a bem e não a mal? A perdoar? A saber quem confiar? Com quem andar? A gente tem aprendido isso nos estudos. E quem não participou dos outros estudos, me fala que eu tenho uma sequência de estudos para passar para você. Nós vencemos porque somos uma igreja forte. E vamos celebrar este ano a coerência de uma vida de fé. Assim como o apóstolo nos revela os segredos da alma para aprendermos a nos dominar, ele, durante 50 anos, tem exercido essa fé, essa força espiritual. E louvamos a Deus pelos 50 anos de ministérios do nosso apóstolo. Glória a Deus! Dia 27 de agosto, vamos para o capítulo 3 e aprofundar no livro Com Deus, todas as coisas são possíveis. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que esta aula tenha te ajudado. E você, use sua mente, a sua alma para me falar. O que você aprendeu? Te ajudou? Está ajudando você? Sua igreja? Seu trabalho, a sua equipe? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Muita paz e luz para você.